Saudações banrissulenses, meu nome é Luiz Bizarro e estou aqui com o Carlos Almeida para lançar o nosso podcast De Olho na Fundação. Fala, cabeça! Alô Bizarro, alô amigos e amigas participantes da Fundação Banrisul. Essa é mais uma grande iniciativa no sentido de levar a vocês informações sobre o que se passa na Fundação. O Carlos, além de conselheiro da Fundação, é presidente da Agban. E no dia 11 de fevereiro, junto com a divulgação do balanço do banco, de um lucro de 1,3 bilhões, saiu uma matéria no site Vidiversos questionando esse resultado. E como deu um impacto muito grande na DG, principalmente no tocante à ação da Agban, que é detalhada, bastante detalhada na matéria, a gente não poderia deixar de falar sobre isso. Carlos Henrique, a Agban foi consultada sobre essa matéria? Bom, primeiro assim, essa matéria repercutiu em toda a rede Banrisul. Eu recebi e-mails de colegas do interior, ativos e aposentados, questionando sobre isso, né? Em primeiro lugar, é o seguinte: a Agban não foi procurada por esse jornalista, nem a nossa diretoria, nem eu propriamente, e também não a nossa assessoria jurídica, né? Foi uma iniciativa do jornalista que deve ter, como esse processo é público, ele deve ter tido acesso à inicial, né? E a partir dali que ele teceu os comentários que ele faz na matéria, né? E como foi que surgiu essa ação, cabeça? Então, a história dessa ação, a gente tem que voltar atrás no tempo, na época do nosso saudoso Wilson Veríssimo da Fonseca, que foi diretor da Fundação indicado, foi conselheiro eleito da Fundação, junto inclusive com você, Bizarro, né, há vários anos atrás. O Veríssimo faleceu em 2013 e ele, ao longo do tempo, ele meio que colecionou, pode dizer assim, uma série de irregularidades que haviam na Fundação, que ele chamava inclusive de falcatruas, né? E ele fez denúncias ao Ministério Público Federal, fez denúncias à Previc, né? Só que essas denúncias nunca foram levadas adiante, né? E o que a Agban fez para enfrentar essa injustiça? Bom, então quando houve a ocasião do TAC, o Veríssimo foi uma das pessoas que se opôs ao TAC, né? Ele dizia que aquele TAC prejudicava os funcionários, né? E ele dizia que aquele TAC visava sepultar, na verdade, as denúncias. Ele falava que era o último prego no caixão para sepultar as denúncias. Naquela época nós nos conhecemos e eu falei para ele que a Agban, eu era presidente da Agban na época, que a Agban estaria à disposição para tocar adiante isso, que nós também não concordávamos com o TAC, e que a Agban veria formas legais de cobrar essas denúncias, né, que ele fazia. É isso que nós fizemos, então. Sim, e resultou num relatório do Ministério Público de mais de 8.000 páginas, e esse relatório apresenta irregularidades gigantes, passam por manipulação de premissas para redução de contribuições do banco e das patrocinadoras, pagamento da dívida assumida pelo Estado com superávites financeiros da Fundação, e até a apropriação de recursos do Fundo de Previdência para a compra da sede da Fundação. Tudo isso foi amplamente documentado. E, Carlos, qual o tamanho do prejuízo para nós, participantes de planos de benefício da Fundação, de todas essas irregularidades? Então, Bizarro, no primeiro momento o que o Veríssimo tinha com ele, dezenas, milhares de xerox de documentos da Fundação, mas era um xerox simples. Nossa primeira iniciativa foi procurar o Ministério Público Federal e abrimos um inquérito onde o Ministério nos repassou documentos oficiais. São 8.000 páginas, documentos da Fundação, da Previc, e foi com base nisso que nós construímos essa ação. Então, esses fatos que tu citou e que o jornalista cita são fatos que estão na ação, né? E que nós queremos provar isso, né? E que o prejuízo é enorme, né? O prejuízo, ele beneficiou as patrocinadoras, em especial o Banrisul, que contribuíram com menos do que deveriam, né? Quando teve o primeiro déficit, em 2008, nós contribuíamos com 80% e o banco com 20% apenas,
né? E isso resultou no TAC, na migração, né? Que prejudicou tanto os colegas que migraram quanto os que ficaram no PB1. E essa ação visa agora recuperar esse prejuízo, né? Repor a realidade e recompor o nosso fundo, né, desses valores que as patrocinadoras deixaram de aportar. Pois é, na verdade houve um prejuízo enorme, uma descapitalização da fundação, e a capitalização correta e a utilização desse capital é como se fosse o oxigênio de qualquer fundo de pensão. Se você não tem o dinheiro no momento certo para fazer boas aplicações no mercado financeiro, se você não fizer reservas de contingências, reservas especiais, tudo aquilo que está na lei e que não foi feito durante mais de 15 anos, quando houver qualquer crise econômica, isso vai desbalancear o teu plano e pode sim te levar a prejuízos. E o triste é que praticamente os funcionários foram aí taxados, alguns até de culpados, né? E convidados a pagar esse prejuízo enorme, seja pagando diretamente o déficit quem ficou no PB1, seja tendo a reserva enormemente reduzida no caso de quem migrou. Este é um tema muito complexo e a nossa ideia neste primeiro podcast era dar mesmo essa base para os colegas, principalmente para os colegas novos que não conhecem esse processo. A gente acha que a matéria do Feedversus é bastante oportuna e estaremos nos próximos podcasts desenvolvendo cada item a esse respeito. Hoje a gente vai ficando por aqui e nos colocamos à disposição dos colegas nas redes sociais do De Olho na Fundação. Você procura por esse nick no Instagram, no YouTube e agora também no Spotify. Carlos, o teu agradecimento para o pessoal. Então, acho que esse é um primeiro programa. Eu acho que essa é uma nova tecnologia que está se difundindo muito. Inclusive, a nossa Cabergs já usa isso no site, já tem podcasts do site. E eu acho que vai ter sucesso. A gente quer ampliar nossa repercussão. Nossa última matéria escrita teve mais de 13 mil pessoas que acessaram ela. E nós queremos ampliar, nós somos mais de 17 mil participantes da Fundação. Então nós temos um longo trabalho pela frente e certamente o podcast vai nos ajudar. Obrigado, Bizarro, um abração. Um abração e pedimos aí para todos os colegas que nos ajudem a divulgar. Eu queria dar um abraço especial aqui no final do podcast para o Marcelo de Bittencourt, que foi o cara que nos deu algumas dicas aí de como construir a parte técnica do podcast. Um abraço também para minha esposa, Denise Bizarro, aposentada do Banrisul, que tem sempre nos ajudado. E cabeça, algum abraço? Sessão abraço. Não, eu queria também deixar aqui um registro que para constituir essa ação houve uma pessoa que foi fundamental, que foi a nossa vice-presidente, Ana Alice Profissional Leitão, que se debruçou sobre essas 8 mil páginas, junto com a nossa assessoria jurídica, e estudou a fundo isso. Eu, como trabalho na ativa, ainda mais que moro em Tramandaí, são 4 horas de viagem por dia, não tinha tempo para me debruçar, e ela se dedicou a isso. E essa ação, que ainda está na fase inicial, ainda não teve decisão em primeira instância, vai iniciar uma perícia agora esse ano, e achamos que essa perícia vai confirmar as nossas denúncias, mas foi graças à Analice e a nossa equipe jurídica que nós estamos com essa ação, e eu queria dedicar esse primeiro programa a ela. Grande abraço, Analice, até o próximo!